Oi, gente, boa tarde. Está começando o Conexões desta terça-feira, dia 16 de junho. Hoje vamos falar sobre o direito de família, guarda e pensão alimentícia. Também temos informações sobre a nova plataforma do MEC que disponibiliza livros digitais. Fica com a gente porque o Conexões já está no ar. Olá, seja bem-vinda e bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês e ao vivo. Eu sou Stanley Brenner e me descrevo como um homem branco, com os olhos e cabelos castanhos, uso barba e estou usando óculos de grau. Hoje quem faz interpretação em Libras, do meu lado direito, é a Sara Raquel, que se descreve como uma mulher de pele parda, olhos escuros e cabelos longos e lisos. Nós dois estamos no segundo cenário do Conexões, composto por cadeiras e também um tapete. No programa de hoje a gente vai falar sobre uma entrevista para falar sobre os direitos, as guardas dos filhos e a pensão alimentícia que geram muitas dúvidas, principalmente em casos de separação e divórcio. Muita gente não sabe, por exemplo, como funciona a guarda compartilhada. Quem define o valor da pensão e quais são os direitos e deveres de cada um dos pais? Para falar sobre esse assunto e esclarecer essas principais dúvidas, a gente conversa agora com o advogado Matheus Martins, que chega agora para falar com a gente de forma ao vivo. Matheus, seja bem-vindo ao Conexões. Para a gente começar, eu queria que você se descrevesse e a gente vai bater um papo sobre esse assunto. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Matheus Martins, advogado, sou um homem de pele preta, cabelos encaracolados, uso barba, estou vestindo um terno azul e uma camisa branca, uma gravata de cor roxa. Para a gente começar, Matheus, eu queria saber como que funciona a guarda compartilhada na prática. Olha, a guarda compartilhada, ela precisa dividir o tempo e as responsabilidades de ambos os genitores. Então, pais e mães precisam saber dividir essas responsabilidades, como buscar na escola, como levar ao hospital quando necessário, cuidar da rotina da criança de maneira compartilhada. Se a guarda é compartilhada, os deveres também são compartilhados e precisam ser divididos de forma equitativa. E aí, os próprios pais têm essa liberdade de costurar de maneira artesanal quando se há um acordo, ou o juiz vai definir isso em uma sentença quando não se há um acordo e precisa ir para o litígio. E me explica como que funciona a pensão alimentícia. A pensão alimentícia é um dever legal. Ela precisa ser paga pelos genitores, afinal de contas, os filhos não possuem maneira de prover a sua própria renda. Então, essa obrigação imposta aos pais, ela não tem liquidez. Não existe na legislação brasileira um valor específico, nem mínimo, nem máximo, pois esses valores vão depender da situação econômica de cada família. A família precisará demonstrar ao judiciário qual é o padrão de vida, quais são as necessidades que essa criança, que os filhos possuem, para que esse valor seja ajustado. Se são filhos de uma família de alto padrão, essa pensão provavelmente será uma pensão mais alta. Mas se é um filho de uma família que ganha salário mínimo, também será um valor mais baixo. E aí, Stanley, eu quero fazer um destaque aqui, porque existe no senso comum, digamos assim, que o mínimo que se paga de pensão é 30% do salário mínimo. Isso não é verdade, que fique bem claro. Muitos pais falam, eu posso me separar porque eu vou pagar 30% do salário mínimo de pensão alimentícia. Isso é uma mentira. Esses 30% do salário mínimo têm um entendimento de jurisprudência que é o mínimo para subsistência, mas isso num contexto de miserabilidade. Num contexto em que um pai ganha um salário melhor, que o padrão de vida da criança é melhor, que a mãe também tem renda, então é a partir dos gastos dessa criança que esse valor da pensão será definido. Esquece essa coisa de 30%. Certo. E explica pra gente também como que funciona quando uma pessoa pode ser presa. Há quanto tempo uma pessoa pode ser presa depois de não pagar uma pensão? Olha, a legislação fala que a partir do primeiro mês já pode executar a pensão com pedido de prisão.
Existem alguns juízes que se divergem um pouco disso, porque a legislação ela não é tão esclarecedora. Ela fala até 3 meses. Então tem juízes que falam, é só a partir do 3º mês que eu aceito o pedido de prisão. Mas lembrando, na legislação está até 3 meses. Então com 1 mês você já pode executar e pedir ao juiz a prisão. Um detalhe importante, 3 meses você pode pedir execução sob pena de prisão. Passou do 3º mês, esse 4º mês mais antigo, ele não entra no cálculo das 3 últimas pensões atrasadas, porque essa 4ª fica para execução por pena de penhora, dentre outras sanções. Apenas as últimas 3 e as que se vencerem ao longo do trâmite do processo é que poderão ser executadas sob pena de prisão. E para a gente finalizar, em quais situações o juiz decide dar a guarda total para algum dos pais? Olha, em situações em que o poder familiar não pode ser exercido por algum dos pais e em caso de violência doméstica também. Então, se nós temos um contexto em que o filho sofreu violência doméstica, que hoje é a lei Henri Borel que faz essa proteção dos menores, além do ECA e do próprio Código Civil, ou se a mãe sofreu violência doméstica através da Lei Maria da Penha, essa guarda será unilateral para a mãe. Ou se, por alguma eventualidade, um dos genitores não podem exercer o poder familiar, porque estão presos por uma prática de crime, porque estão com alguma condição de saúde que os impede de exercer esse poder familiar, se são dependentes químicos, alguma coisa nesse sentido, o juiz vai analisar essa vulnerabilidade e aí definir a guarda para apenas um dos genitores. É isso, Matheus Martins, eu quero te agradecer por essa entrevista, por estar aqui no Conexões falando com a gente ao vivo sobre um assunto tão importante para a população. Eu que agradeço, estou sempre disponível para colaborar. Muito obrigado por essa oportunidade. Volte sempre. E agora a gente muda de assunto, que no Brasil, por muito tempo, foi comum existir o quarto de empregada, um símbolo da desigualdade racial e social, marcada principalmente pela história de mulheres negras no trabalho doméstico. Esses espaços são tema de um documentário premiado em festivais de cinema pelo país. Saiba mais na reportagem da TV Brasil. Uma arquitetura pensada para segregar e mostrar hierarquia. Eram assim os quartos de empregada construídos no Brasil ao longo do século passado. Espaços claustrofóbicos sem janelas, com pouca circulação de ar e de onde quase não se vê a luz do dia. O que os anúncios de imóveis chamam de dependência de empregada quase sempre tem cara de depósito. A vida das domésticas nesses espaços está retratada no documentário Aqui Não Entra Luz. A direção é de Carol Maia. Eu sou filha de uma ex-trabalhadora doméstica e durante a minha infância minha mãe me levava para o trabalho dela eventualmente e essas experiências me marcaram. Anos depois eu resgatei essas memórias para fazer o filme. Quem vivia em espaços como esse normalmente tinha a mesma cor e gênero, mulheres pretas. Esses lugares, eles estão perto da área de serviço ou na área de serviço, onde está a cozinha, o tanque, a pia, e tanto na entrada, tanto na senzala quanto no quarto, existe entrada de serviço. No documentário, Cristiane conta como foi morar e trabalhar dos 9 aos 18 anos, vivendo em um quartinho. Muitas vezes, as atividades iam até às 2 horas da manhã para depois ter que acordar às 6. Tinha regra para comer, estudar só até os 12 anos. Agressões físicas e xingamentos faziam parte da rotina. Fazia de tudo, Não tinha infância assim, de brincar, ter uma boneca, não. Era lavar a louça, limpar a casa, limpar o fogão, fazer faxina normal, como sem saber. Apanhei muito para aprender. A pesquisa histórica para o documentário revela que a segregação vivida nesses quartinhos atravessa diferentes culturas e geografias do país. Foi assim no Maranhão, na Bahia, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Nos últimos anos, nós temos visto muitas denúncias e muitas notícias sobre pessoas que foram encontradas em situação análoga à escravidão. E sempre são, geralmente, mulheres que estão em situação muito similar. Elas têm esse lugar na casa, elas têm esse lugar na família durante anos, isso não é questionado, elas não recebem salário para isso,
mas elas estão ali dormindo naquele cantinho delas, e aí elas são associadas como se fossem pessoas da família, como pessoas que participam daquela comunidade, mas a gente sabe que não é isso. E fica muito mais gritante quando essas denúncias são feitas, porque as famílias, elas abrem mão de todo o carinho até então construído, né? Como assim? Agora estão me denunciando, mas eu não fiz nada errado, nem conheço, não é real, essa pessoa está mentindo. Então, assim, a gente vê essa permanência até hoje, e não apenas quanto à questão física e arquitetônica do quarto, mas com a desvalorização do trabalho. E agora vamos para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre uma plataforma do MEC que oferece livros digitais. Já já estamos de volta. Estamos de volta com Conexões e agora a gente vai falar sobre a Copa. E olha só, a seleção do Irã enfrentou problemas de imigração nos Estados Unidos após a estreia na Copa do Mundo. Depois do empate em 2-2 com a Nova Zelândia, parte da delegação teve dificuldades para deixar Los Angeles e seguir para o México, onde a equipe está hospedada durante a competição. O caso mais complicado é do atacante Mehdi Taribi, que estaria com visto limitado a uma única entrada nos Estados Unidos. Outros integrantes da delegação também teriam sido retirados no aeroporto para novas checagens. O técnico disse que a seleção iraniana está sendo oprimida durante a Copa. O governo americano já havia determinado que o Irã só poderia entrar nos Estados Unidos poucas horas antes de cada partida. E agora a gente muda de assunto porque a gente vai falar sobre um evento que promete movimentar Goiânia. Entre os dias 19 e 21 de junho, a capital vai receber uma rodada tripla de motocross com competições regionais, nacionais e internacionais. O evento deve reunir mais de 500 pilotos de 22 países e a expectativa é receber entre 20 e 40 mil pessoas. A entrada será gratuita mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível. As provas serão realizadas em uma pista montada próximo ao Autódromo Internacional Ayrton Senna, aqui em Goiânia. O prefeito Sandro Mabel afirmou que o objetivo é colocar a capital goiana no circuito internacional dos esportes de velocidade e movimentar setores como hotelaria, turismo e alimentação. E agora a gente fala sobre de uma plataforma do MEC. Você conhece essa plataforma do MEC de livros? Se ainda não, sabe dessa oportunidade? Se você não sabe ainda dessa oportunidade, acompanhe na matéria da Ana Luísa Freitas, estudante de jornalismo aqui da da UFG. Você gosta de ler? Gosto, muito. Gosto de ler, mas eu gosto de ler mais assuntos da minha área. Então, eu gosto muito de Gestalt terapia, gosto de ler Jorge Ponciano, Beatriz Cardella também. Então, é o que eu mais tenho lido. Eu não gosto muito de ler romance ou histórias, assim, não. Gostar é uma palavra muito forte, mas geralmente eu dou uma lidinha assim, em alguns assuntos. Na faculdade também eu pego uns livros para ler, mas é mais cálculo, né? Que é focado na minha área. Eu gosto, eu tenho um costume. Você acha que livros são acessíveis financeiramente? Não, porque se levar em conta o salário mínimo do trabalhador e o valor dos livros, não é acessível. Não acho que são acessíveis. Assim, tem algumas plataformas, né, que disponibilizam livros gratuitos, mas eu não acho que seja suficiente, né, para tornar a leitura algo democrático. Depende. Às vezes sim, às vezes não, porque às vezes aparecem umas promoções legais, tipo na Amazon mesmo já aparecem umas promoções de livros interessantes ali nos R$30, e às vezes não, tem uns livros que passam um pouco, né? Mas eu acho que tá entre meio termo ali, acessível e não acessível. Não muito. Você já conhece o MEC Livros? Não conheço. Ouvi falar, já ouvi falar. Nunca acessou? Não. Não conheço. Não conheço. Conhece? Nunca acessou também? Não, nunca ouvi falar não.
O MEC Livros é uma biblioteca digital criada pelo governo federal e possui um acervo com obras de domínio público e alguns livros contemporâneos licenciados. A plataforma conta com recursos de acessibilidade, com opção de ajuste de fonte e contraste, suporte para pessoas com dislexia e tem compatibilidade com leitores de tela para pessoas cegas. A plataforma é igualzinha à biblioteca física que você já conhece. Você pode solicitar um livro por vez e essa obra fica disponível na biblioteca virtual por 14 dias. E você precisa devolver esse título para que você possa fazer um novo empréstimo. A plataforma MEC Livros, tanto quanto algumas outras iniciativas que nós temos, por exemplo, como o Biblion, que também é uma biblioteca digital de literatura, auxiliam muito nessa entrada de novos leitores e também na manutenção da leitura como um grande objetivo do Estado brasileiro, né? Ampliar a literatura, fazer com que ela seja mais acessível, dá poder, de certo modo, às pessoas, poder de decisão, de raciocínio e conscientização até mesmo sobre quem elas são, em que lugar elas ocupam no mundo. Então, a literatura tem esse poder. E o MEC Livros, ele auxilia, de certo modo, na construção desse mundo. Os mais de 100 mil empréstimos em uma semana viraram assunto nas redes sociais. E essa nova oportunidade de acessar esses livros digitais acaba chamando a atenção do público jovem. É um grande facilitador mesmo para os jovens, ainda mais com essa questão do boom dos booktokers, dos Instagrams focados em livros, em resenhas literárias. Então, eu acho que para os jovens, eu acredito que é bastante positivo. Para acessar a nova plataforma, basta entrar no site meclivros.mec.gov.br ou baixar o aplicativo e fazer login com seu CPF e senha da conta gov.br. E agora a gente muda de assunto. O relatório Conflitos no Campo Brasil, da Comissão Pastoral da Terra, mostra que o número de conflitos no campo caiu quase 30% no ano passado em comparação com 2024. Mas, mesmo com a redução dos registros, o número de assassinatos no campo dobrou no período, segundo o levantamento. Vamos conferir na reportagem da TV Brasil. No Brasil, o ano de 2025 apontou uma redução de 28% nos registros de conflitos no campo em relação a 2024, com 1.593 ocorrências, diante dos 2.207 casos do ano anterior. Mesmo com a diminuição nos registros, os assassinatos dos povos e comunidades da terra, das águas e das florestas passaram de 13 vítimas em 2024 para 26 em 2025. Em relação aos tipos de ocorrências, as violências por terra representam o maior percentual, com 1.186 registros, seguidas pelos conflitos trabalhistas, com 159, conflitos pela água, com 148, e os acampamentos, ocupações retomadas, com 100 ocorrências. Trabalhadoras e trabalhadores rurais sem terra foram os que mais se mobilizaram em 2025, com 72 ocupações e 9 acampamentos. Se analisarmos os conflitos no campo de 2025 por região no Brasil, das 1.593 ocorrências, 824 estão apenas na Amazônia Legal, o que representa mais da metade dos registros de todo o país. Gente, 12h e 26 minutos, e se você quiser sugerir alguma pauta para a gente, trazer aqui alguma informação aqui no Conexões, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp 629-9181-1406 ou acessar esse QR Code que está aparecendo aqui na tela. Você também pode acompanhar o nosso conteúdo nas redes sociais, é só procurar por @TVUFG e ficar bem informado por lá mesmo. Eu e a Sara ficamos por aqui, assisto Conexões todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia. Tchau, tchau, gente, e até amanhã.